E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o João de novo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre metadados, beleza? E só pra gente lembrar, né, relembrar o que é metadado, ele nada mais nada menos é a descrição de um dado geoespacial, né? De como, quando e por quem ele foi feito, né? E a forma que a gente faz isso, né, estrutura isso, é baseada nas normativas do perfil de metadados geoespaciais do Brasil, né? Ou o perfil MGB, que ele foi feito, né, pelo CONCAR, à luz, né, com base na ISO 19115, né, que é uma ISO internacional que estrutura os metadados, né. Então, hoje em dia, né, em questão de padrão aqui no Brasil, a gente segue essa estrutura, beleza? Como a gente estrutura isso aqui dentro do QGIS, né? Pra gente fazer isso, eu tô aqui com um dado dos municípios do Paraná, né, do IAT, e a gente vai ver o local que a gente adiciona as informações que a gente precisa colocar. Então, só dois cliques aqui, né, na aba de camadas, na caixa de camadas do meu dado. E geralmente ele abre aqui em cima, né, ele aparece aqui em cima para você. Aí, no caso, você tem que dar uma pelo scroll, né, e abaixar para ele aparecer a parte de metadados, né, e aqui embaixo, metadados. E aqui é onde a gente mexe, a gente trabalha com metadados, tudo bem? Eu tenho uma colinha aqui, né, porque é bastante informação e para a gente poder acelerar o processo. E a gente vai aqui junto essa colinha, completando os metadados do nosso dado, beleza? Bom, o título e o identificador não é necessário, não é obrigatório, opcional, tá? Então a gente vai focar bastante aqui nas coisas que são obrigatórias, tudo bem? No caso, geralmente é muito obrigatório um título, né? Do dado. E só relembrando, esse título aqui que eu vou colocar, que é os municípios do estado do Paraná, não é o mesmo título, né? Nome que está na camada, é diferente, tudo bem? Aqui é de fato o nome das coisas do dado que tem aqui dentro, né? Que são os municípios do estado do Paraná. Seguindo, a gente tem o tipo. Esse tipo aqui, até o que diz ele te dá aqui, ó, uma informação. Se você não clicar nada e só vindo aqui na setinha para aparecer, ele já aconselha, né, com base na ISO que eu comentei com vocês, internacional, em colocar dataset, né? Então a gente segue esse padrão aqui também. A gente coloca o dataset, tudo bem? A linguagem, mesmo tendo todas essas possibilidades aqui, né? Aqui no Brasil a gente sempre coloca a de português brasileiro, né? Então é PT maiúsculo, tudo bem? Barra BR, né? Muito já conhecido por muita gente. No resumo, é o resumo do dado, né? A descrição do seu dado. Imagina fazendo, tem um arquivo, sempre fazer essa referência com um artigo científico, né? A gente tem aquele resumo, né? E é bem simples, bem simplificado. E a gente vai ter um resuminho bem simples sobre o dado que a gente está trabalhando, né? Tá. E aqui eu coloquei limites políticos administrativos dos 399 municípios que compõem o estado do Paraná. Vou salvar. E é isso que a gente faz aqui na primeira aba de identificação. Já dou um aplicar para salvar, tá? E vou seguindo para o próximo, beleza? Então, gente, continuando aqui nas categorias, né? Aqui o QGIS, ele já nos traz as temáticas e as categorias a partir da ISO, né, internacional. Porém, aqui no Legiamb, a gente segue três fontes, né? A ISO, que a gente estava comentando, o perfil MGB, né? E também a IT-EDGV, que é especificação técnica para estruturação de dados geoespaciais vetoriais, né? São todos online, gratuitamente, né? Você pode baixar eles para poder ler, né, os documentos, mas eles estruturam, né, e padronizam essas temáticas que a gente usa, né, aqui dentro. Então, já que não tem aqui a que eu preciso, né, que a gente segue aqui no Legiamb, eu venho, dou um maisinho e uso aqui que faz sentido para mim, que é os limites. Vou pegar aqui embaixo, que é os limites e localidades, abre aspas não, né, entre parênteses, LML, tudo bem? Esse que a gente usa aqui, para os limites municipais. Dou um OK, dou um aplicar. E ele já vai jogar na palavra-chave, tá? Né, que ele está tirando daqui das categorias. E nas palavras-chave a gente também completa outra palavra-chave. Como você trabalha com um artigo, por exemplo, quando você faz um resumo, né, um trabalho, você tem que colocar as palavras-chave. E aqui não é diferente, né? Nesse caso aqui, as palavras-chave, a gente vai falar sobre, então, falando aqui, sobre ordenamento territorial, estamos trabalhando com limite administrativo, né, o município, então eu coloco eles aqui também. Tudo bem? E aqui no conceito pode deixar vazio mesmo. Né? Eu apliquei e seguimos, beleza? Bom, já aqui na extensão, a gente trabalha aqui com a parte de restrições, tudo bem?
Nesse caso aqui, eu vou colocar sem restrição. Mas, dependendo do dado que você trabalha, ele possui restrições, né? Exemplo prático disso é quando a gente trabalha com comunidades, né, ribeirinhas, tradicionais, e geralmente, né, quando a gente constrói esses dados, eles passam por um protocolo de consulta, né? Então, às vezes a comunidade, eles não querem que esses dados sejam divulgados, que sejam abertos ao público, né? Às vezes só para pesquisa, né, ou para uns trabalhos específicos. Então, a gente não pode deixar isso aberto, né? Então, na parte de restrições, no caso, né, você colocaria aqui a questão de restrição que impede as pessoas de usarem esse dado para fins comerciais, né, fins, enfim, políticos às vezes, né? Nesse caso, é um exemplo que eu estou dando aqui para vocês, tudo bem? Dou aplicar e sigo. Aqui na extensão, você faz parte da tua camada, tá? Porque ele vai pegar as coordenadas corretas. Aqui já está na minha camada correta, né? Lembra que a gente falou, teve aquela de light long, né? De projeções. Então aqui já está correto, né? Eu estou pegando o Paraná inteiro. Só vou colocar aqui o layer, né, que eu tô trabalhando, e já vou puxar aqui as coordenadas light long certinho e vou dar um aplicar também. Tudo bem? Bom, aqui no contato, eu vou colocar, né, o nome de quem fez o metadado, no caso não fui eu, tá? Eu vou dar os créditos aqui à minha colega Vivian Cordeiro. Deixa eu pegar o nome dela completinho aqui para deixar bonito. Foi ela que trabalhou no metadado, né? Com aqui também junto o e-mail dela, deixa eu colocar o e-mail aqui embaixo, na verdade, para ficar bonito. Aqui na função, né, vem esses três, mas não é desses três, a gente vai usar o que a gente chama de ponto de contato, né, que em inglês, né, point of contact, que é a pessoa que a gente fala, né, para poder fazer contato sobre o dado, né, tirar dúvidas sobre o metadado, seria a Vivian é o ponto de contato disso, tudo bem? A organização é aqui dentro do Lagiamb, né? Então foi aqui dentro que foi feito. E é isso que a gente coloca aqui nas informações do contato, beleza? Então, gente, nessa parte do link, né? Aqui, se você quiser deixar o local que você retirou o dado, né? Nesse caso aqui do IAT, você pode vir aqui dar um maisinho, né? Dar um nome, colocar o endereço dele, né? Descrição, o formato que tá esse dado, né? Enfim, o tamanho. Isso é mais opcional, não é obrigação, mas aqui eu coloco que você faça isso, que você faz isso, tudo bem? Já aqui no histórico, né, talvez seja uma das partes mais importantes do nosso metadado, porque aqui você fazer a linhagem dele, né, de toda a construção que esse metadado teve, né. Então você vem aqui no maisinho e coloca o novo histórico, né, chama de histórico também. E eu vou puxar ele aqui. E por que ele é importante, né? Ele é até grande aqui. Porque o arquivo, né, o dado, ele tem uma metodologia, né, a vetorização dele tem uma metodologia que ele pode vir sendo melhorado, sendo mudado através do tempo, né? Então, por exemplo, a título de comparação, provavelmente se a gente pegasse aqui os limites pelo IBGE, a metodologia seria diferente, porque aqui foi aplicado, por exemplo, através de uma hidrografia de 1 para 10.000 do ano 2016, pela Sabradar, né, realizada pela Bradar, foi utilizada o limite que eles construíram do Rio Jacareí, né, para fazer o limite natural entre os municípios. Ou, por exemplo, mais satélite de resolução espacial de 0,5 metros do ano de 2011, né? Então quer dizer que tem metodologias diferentes para a construção do dado, né? Quer dizer que um está errado, está certo, né? Do IBGE e do ITT estão errado, estão certo? Não quer dizer nada disso. Quer dizer que ambos estão corretos, na verdade, né? Só são metodologias diferentes de aplicação, tá? Além dessa parte de histórico, né? Da linhagem do dado, né? De como foi feito ele, do metadado, a gente também precisa colocar as datas, né? Ou de aquisição, publicação, revisão e criação do dado, né? Tanto do metadado quanto do dado em si. No caso aqui, foi uma revisão do dado, tudo bem? Então, eu vou colocar aqui, vou dar um maisinho, e vou adicionar aqui, data de revisão do dado, que foi basicamente quando ele foi pego, né, lá do IAT, e foi trabalhado, né, foi revisado. Então, eu dou um OK. Mas também, quando a gente fala do metadados, a gente também precisa colocar essa informação aqui na parte do histórico da linhagem, né? E aqui no caso, ele foi feito, né, no dado de preenchimento desse metadado foi no dia 29/3 de 2021. Então ele também precisa estar aqui. Dou um maisinho, salvo e dou aqui. Né? Essas informações, elas são muito importantes, né? Para a próxima pessoa que vai trabalhar com metadado e também quiser ver a descrição do dado, ele ter acesso a isso, né? Para
também não repetir trabalho, ou às vezes não saber de onde veio alguma tipo de informação ali dentro que ele está visualizando e trabalhando. Tudo bem? A importância da existência do metadado. Aqui na validação, é mais uma sugestão que o QGIS dá, né, para melhorar ainda seu metadado, né? É recomendado, mas não é obrigatória. Mas aqui dentro ela geralmente não acaba não mexendo, a gente deixa aqui vazio, né? Mas não tá incorreto, é só mais um plus que ele te oferece para você também verificar, beleza? Eu aplico, né, e guardo e salvo isso. Mas para guardar e salvar em si mesmo, né, se eu só dar um aplicar aqui e fechar, ele infelizmente não vai ficar salvo no seu computador, ele só vai ficar aqui no seu projeto, e se você fechar, tudo que você, né, digitou aqui, né, foi colocando as informações, vai sumir. Então eu preciso vir aqui embaixo em metadados, vir em save metadado, né, e salvar ele. Eu vou substituir o arquivo que eu tô trabalhando, né, só para eu fiz de teste aqui, só para deixar salvo, e ele salva em .qmd, que é a extensão que o QGIS usa. Então salvar, né, salvei. E agora, se eu fechar isso aqui, eu posso vir, né, dar um save. Ele é um load save, né, default de local aqui. E ele vai agora estar sempre salvo no meu arquivo, né, no meu Geopact, né. Ele some porque eu dei esse save, então só vou fechar ele rapidinho. Daí eu vou lá nos dados. Puxei aqui de novo o meu Geopact, vou adicionar, ó. Quando tá aqui. Todas as informações que eu coloquei e salvo, né? E é assim que a gente faz, tudo bem? E é isso a aula de hoje, tchau, tchau.